Então, vamos dar início à intervenção agora anunciada do professor Arlindo Citói, que é bacharel em Ciências da Educação pela UEM, diplomado em Educação pela Universidade de Londres, mestre em Psicologia da Educação pela Universidade de Londres, doutor em Educação pela Universidade de Groningen da Holanda, foi professor do ensino secundário, ingressou na UEM em 79, tendo lecionado nos cursos de formação de professores na Faculdade de Educação. Trabalhou durante 28 anos na reitoria da UEM, na direção pedagógica, na direção científica e como secretário do Conselho Académico. Ultimamente tem lecionado na Faculdade de Educação as disciplinas de Psicologia da Aprendizagem, Psicologia Educacional e Pedagogia da Educação de Infância. Tenta realizar pesquisa na área educacional, supervisiona estudantes de mestrado. Vamos escutar. Muito boa tarde. Com sua permissão, Sua Excelência doutora Sandra Brito, representante do Ministro, magnífico reitor, professor Canastra, e a todos os presentes, colegas e amigos. Antes de mais, eu gostaria de agradecer um honroso convite para estar cá e partilhar com os colegas aqui algumas ideias em torno do tema do Congresso, que para o meu caso foi operacionalizado conforme se pode ver no slide que está sendo neste momento projetado. Ou seja, transição do ensino secundário para o ensino superior, uma sugestão para uma abordagem psicoepistemológica. Realmente, eu quando recebi o convite, pensei se devia pensar em aceitar e acabei não pensando em pensar para aceitar, caso não, teria recusado. Mesmo assim, a meio do percurso, pensei que era um desafio demasiado para mim, mas quando eu me preparava para declinar o convite, o professor Canastra já me pedia o resumo. Então, tive que submeter o resumo e depois começar a trabalhar, ir buscando um pouco daquilo que era a minha experiência, que eu já tinha feito efetivamente um trabalho que, não estando muito focalizado para o tema, oferecia uma margem para se poder falar da questão de transição. Portanto, é isso que eu vou tentar trazer aqui. É um tema complicado, algo polêmico, mete muitos aspectos da filosofia, antropologia, e agradeço a vossa paciência para me acompanharem nesta reflexão. É uma reflexão inacabada, diria mesmo que é uma provocação. Primeira coisa é, dada a complexidade deste tema, e na eventualidade de eu me perder, o que pode acontecer quase que seguramente, eu vou deixar logo a partida talvez aquilo que poderiam ser as conclusões do meu trabalho. Portanto, se eu me perder um percurso, pelo menos ficam com a ideia daquilo que eu gostaria de ter dito. É o seguinte, eu pretendo, nesta intervenção, reconhecer a complexidade da problemática da transição do ensino superior. Admitir que tem havido estudos, tem havido abordagens para mitigar a problemática em torno desta transição. E, obviamente, tentar sugerir alguma coisa como contribuição para o estudo desta problemática. Bom, vamos começar assim. É como se nós estivéssemos perante um bicho enorme e todos nós queremos conhecê-lo, e cada qual com a sua abordagem. O ensino superior, aliás, ouvimos esta manhã a senhora diretora do ensino superior, o quão desafiante é, muito complexo. Então nós podemos pegar no ensino superior por várias vertentes, como os colegas estão aí a tentar. Portanto, quem pega pela tromba, pronto, vai ficar com a ideia da tromba e não vai ficar eventualmente com a ideia
quem pega pela pata por aí fora. Mas eu devo dizer que eu não estou para pegar no elefante todo. Eu também vou tentar uma abordagem que é esta, que já está anunciada, a abordagem psicoepistemológica. Então, qual é a essência desta abordagem que eu pretendo trazer aqui? Como o próprio nome indica, assenta naquilo que nós podemos chamar de epistemologia ou epistemologias pessoais. Ou seja, esta área da filosofia, que é a epistemologia, não é a ciência do conhecimento, pode também ser entendida como tendo a ver com aquilo que são as nossas próprias, o nosso próprio conhecimento, a nossa própria crença sobre o conhecimento, ou seja, o processo de aquisição do conhecimento e a fonte desse mesmo conhecimento. Então, é por aí que intitulamos esta intervenção, esta abordagem, de uma abordagem psicoepistemológica. Qual é a sua utilidade, então? Pensamos que a utilidade desta abordagem é que chama-nos a atenção para o fato de, para além do déficit de conhecimento, e vamos voltar a esta questão do déficit de conhecimento, parece ser uma questão central quando se trata da transição para o ensino superior, boa parte dos estudantes que transitam para o ensino superior trazem, eventualmente, um perfil epistemológico, ou seja, as epistemologias pessoais, que, eventualmente, não são muito consonantes com aquilo que são as exigências do ensino superior. Bom, agora vamos por partes. Espero que tenha ficado, pelo menos, a ideia daquilo que eu gostaria de dizer. Como eu já tinha dito antes, se não conseguir dizer, fiquem com esta ideia de que ele pretendia falar de uma abordagem que tem a ver com a epistemologia e que as pessoas que entram para o ensino secundário trazem um perfil que nem sempre é adequado às exigências. Essa é que é a essência da minha intervenção. A partir daqui vamos então àquilo que eu chamo de aventura de interpretação deste tema. Começamos por olhar escola versus universidade. O que vou aqui projetar não é nada novo. Nós sabemos que na escola os estudantes têm um conforto de estar em turmas relativamente pequenas, digo relativamente, não é? É um ensino muito estruturado, as matérias estão previstas e prescritas nos manuais, as aulas são geralmente expositivas, a relação com o professor é muito mais próxima, há menor autonomia por parte do estudante e logo há maior responsabilidade no professor. Portanto, a informação, o conhecimento provém do professor. Ora, na universidade a coisa é outra. As turmas são grandes, relativamente grandes, são variáveis, não são sempre as mesmas pessoas. O ensino não é tão estruturado, existem os programas temáticos, mas, dada a liberdade académica, o docente pode retrabalhar os temas que estão prescritos de várias formas. As aulas obedecem a vários modelos, há aulas teóricas, teórico-práticas, laboratórios, há tutoriais, enfim, há uma diversidade de atividades de aprendizagem, o que não acontece no ensino secundário. E a relação com os docentes é mais distante. Isto pressupõe que o estudante é mais autônomo, portanto, deposita-se responsabilidade ao estudante para ele aprender. Portanto, logo à partida nós temos este problema, este contraste, mas não é tudo. A transição tem exigências, porque ela, de fato, não é um processo tão linear como pode parecer. É um processo complexo, está cheio de desafios, até crises, implica e requer mudanças nas percepções, condutas e práticas individuais do estudante.
E, obviamente, também exige mudanças ou ajustamentos nos fatores de ordem contextual, tanto fatores de ordem social e fatores de ordem institucional. Pois, em última análise, a transição também dependerá ou será mediada por esse processo. Por outras palavras, nós temos fatores tanto do próprio estudante e temos fatores fora do estudante. Tivesse cá a professora Fagundes, infelizmente não está cá conosco, ela aborda muito bem a questão da transição no geral. Ela até nos ia falado, acredito, sobre estes dois grandes modelos. Um modelo que ela designa de modelo psicológico, que é mais centrado em processos intrapsíquicos, que estão envolvidos no desenvolvimento de comportamentos adaptativos à transição. Falar-nos-ia também daquilo que ela chama de modelo sociocultural, portanto, que compreende as vertentes sociológica, ecológica e focaliza no contexto socioambiental, quer da escola, quer da universidade. Bom, mas não são só estes modelos, ou não são só estas as abordagens. Não é por acaso que nós outros queremos tentar propor a tal abordagem psicoepistemológica. Eu vou agora projetar uma citação que eu retirei de um texto, autores brasileiros, quando eles caracterizam os estudantes que ingressam no ensino superior. Eles dizem isto: alunos saem do ensino médio com problemas em resolver operações básicas de matemática e de interpretação de texto. Muitos completam o ensino médio praticamente semi-analfabetos, sendo que passam um mínimo de 11 anos estudando, considerando um aluno que estuda da primeira série do ensino fundamental até concluir o ensino médio. Bom, isto é o sistema brasileiro. Eu quero acreditar que esta citação também poderia ser aplicada no nosso contexto. Nos queixamos sempre que os alunos chegam, não sabem escrever, não sabem, enfim, não sabem fazer cálculos, é o nosso pão de cada dia. Portanto, feliz ou infelizmente, é um problema global, daí que todos somos chamados a refletir sobre ele. Então, nesta questão do conhecimento, sobretudo a questão do conhecimento, que é a ponta mais visível do problema, aqui na região austral de África, num passado relativamente recente, houve uma série de intervenções exatamente para tentar mitigar o déficit de conhecimentos que os estudantes trazem do ensino secundário. Eu vou, de uma forma muito rápida, mostrar algumas das intervenções que ficaram famosas nos anos 80 e 90. Botsuana, Lesoto e Suazilândia introduziram aquilo que chamavam de PECs, portanto, que era Pre-Entry Science Course, que eram introduzidos exatamente para nivelar os conhecimentos dos estudantes à entrada para a universidade. Bom, na África do Sul também houve outra iniciativa chamada Unify, que foi introduzida na Universidade do Norte, hoje chamam Universidade do Limpopo, na África do Sul. O propósito era o mesmo, tentar tapar o buraco, passo o termo, de conhecimentos que os estudantes traziam. Na Universidade de Witwatersrand, na África do Sul, houve um programa chamado Academic Support for First Year Students. Então, o objetivo era também o mesmo. O que é que eles pretendiam? Queriam sanar os problemas de conhecimentos, sobretudo nas áreas de ciência e matemática, porque é onde, aparentemente, o problema era mais gritante. Nós também aqui em Moçambique, na Universidade Eduardo Mondlane, tivemos um programa chamado BUSCEP,
era mais conhecido por BUSCEP, que era um programa também de nivelamento de conhecimentos em matemática e outras ciências. Estes programas, na sua quase totalidade, tiveram financiamento e o apoio técnico da Holanda, sobretudo da Universidade Livre de Amsterdão, que enviou docentes para ajudar a enfrentar este problema. Há mais informação sobre isso, há um livro que aparece na versão escrita do meu artigo, poderão consultar para aprofundar esta questão. Bom, passado algum tempo, houve uma avaliação destes programas e chegou-se à conclusão que, bom, na verdade, ok, resolveram o problema, mas o problema ainda persiste. Portanto, ainda há problemas na transição. E a questão que se coloca é que, na verdade, por si só, o conhecimento das matérias do ensino secundário não é a solução cabal para os estudantes na fase de transição para o ensino superior. Os estudantes não chegam ao ensino superior com uma patologia, podemos assim chamada de insuficiência de conhecimentos. Para além da eventual insuficiência de conhecimentos, eles trazem todo um conjunto de percepções, valores, habilidades, experiências e utopias até. E possuem as suas próprias crenças epistemológicas. Agora voltamos à questão das epistemologias pessoais. Portanto, tem a sua concepção, a sua percepção sobre o que é o conhecimento, de onde é que ele vem. É assim que eles chegam. E o que é que nós fazemos com eles? Bom, nós limitamos-nos a administrar o teste de admissão, não é? E muitos ficam. Já começaram a decorrer as inscrições para os exames de admissão. Pelo menos na minha instituição, vamos ter 40, 50 mil, não é? Para admitirmos 3 mil. Ok, até podiam ficar, não entrarem porque não há vagas, não é? Mas as notas, curiosamente, um estudante que é tido como tendo concluído a 12ª, 12, 13 valores numa disciplina, no exame de admissão tem 2, 3 valores, 4. Acho que é esse o panorama, não é, que estamos habituados a ver nas pautas dos exames de admissão. Bom, eu não sei, acredito que o Ministério da Educação em algum momento vai opor à discussão. O que é que nós estamos a avaliar? São exames de aptidão ou são os tais exames de conhecimento? Até que ponto é que o ensino secundário e o ensino superior que elabora os exames realmente estão em harmonia? Porque isso é desacreditar todo um sistema, é a minha opinião. Se eu passo um certificado da 12ª que diz que o estudante concluiu e a universidade ou a instituição que o vai admitir diz que não, ele é medíocre, é mau, há qualquer coisa que não está bem. Porque supostamente a matéria que foi avaliada é a matéria 12ª. Bom, mais um desafio para a senhora diretora Sandra. Mas é urgente, porque é sério, temos que saber o que é que está a acontecer. Bom, então, vamos à nossa tentativa de introduzir esta chamada dimensão psicoepistemológica. Bom, é uma abordagem, como já havia dito, tem a ver um pouco com minhas próprias constatações. Eu fiz um estudo há uns anos, recuperei para este efeito. É uma abordagem que é subsidiada pela psicologia, portanto a vertente intrapsíquica, no dizer da professora Fagundes, se estivesse cá, e pela filosofia, que é a tal vertente epistemológica. E o conceito central de epistemologia pessoal foi desenvolvido pelos autores que estão aí no slide, e bebe um pouco também daquilo que é a filosofia e a epistemologia africanas. Aqui é onde começam a entrar a dose de complexidade, enfim, e de polêmica à volta disto. O conceito operacional é o chamado de crenças epistemológicas, que foi desenvolvida por uma professora norte-americana nos anos 90.
Então, o que é que nós fizemos? Bom, tentamos replicar, de alguma forma, o estudo, usando um questionário, depois vou anunciar mais à frente, partindo de algumas premissas. Bom, a primeira premissa, obviamente, é de que os estudantes não são tábua rasa, trazem toda aquela bagagem a que eu já me referi, trazem também algum conhecimento prévio, não é? O tal conhecimento que o psicólogo educacional muito famoso, David Osbel, considera de ponto de ancoragem. Nós, para aprendermos uma coisa nova, precisamos de um ponto de ancoragem, um ponto de partida. Tem que haver um conhecimento. E, aparentemente, é este conhecimento que está a faltar nos nossos estudantes quando chegam ao ensino superior. Obviamente que, para além desse conhecimento acadêmico, há toda uma bagagem de crenças, valores e por aí fora, que os próprios estudantes trazem. Esses estudantes são oriundos de um meio sociocultural determinado, com os seus próprios valores, com as suas próprias crenças. A professora Ana Piedade falava um pouco também disto, numa outra perspectiva, mas está lá a ideia de valores, está lá a ideia de crenças, está lá a ideia de rituais, que estão lá, a gente não pode fazer nada com eles, temos que saber lidar com eles. E qual é o pressuposto do nosso estudo? O pressuposto foi que realmente a transição eventualmente poderá ser bem sucedida, não só com ações visando mitigar a falta de conhecimentos, mas também pelo conhecimento do perfil epistemológico dos estudantes que entram para o ensino superior. Portanto, este é que é o ponto de partida. Eu vou agora ser muito mais rápido, porque é a parte do estudo, essa é a parte muito aborrecida, porque implicou, enfim, questionários, tratamentos estatísticos, e não vou demorar muito nisso, mas queria apenas mostrar quais são, de acordo com o questionário que nós usamos, os domínios que são eleitos para o estudo do perfil epistemológico dos estudantes. Há a questão da certeza do conhecimento. Portanto, a autoridade omnisciente do professor, neste caso, visão simplista da aprendizagem, habilidade inata e aprendizagem rápida. Bom, estes domínios depois são tratados sob a forma de items que entram num questionário do modelo Likert e são disponibilizados aos estudantes e eles respondem. No nosso caso, nós tivemos uma amostra de 1.600 e poucos estudantes em 4 escolas, 2 em Maputo, 2 em Inhambane. O instrumento, tal como eu dizia, é esse que está aí, de 61 items. E o método principal é a análise fatorial, mas para além da análise fatorial fizemos análise de variância, regressões e correlações, mas isso não interessa para o caso. Vamos ver o que é que a análise fatorial nos trouxe em termos de perfil epistemológico. Mas talvez ler aqui uma parte para complementar esta ideia do que é epistemologia pessoal. Portanto, é uma área de estudo que começou nos anos 70, sob o pressuposto de que, em situações de aprendizagem, a forma como o aprendiz concebe e se engaja no processo de aquisição de conhecimentos é influenciada pelas crenças sobre o conhecimento e sobre o processo através do qual esse conhecimento é adquirido. Especificamente, postula-se que há 2 tipos de crença: crenças ingênuas, podemos assim chamar, e crenças sofisticadas. Crenças ingênuas seriam, portanto, aquelas que tendem a impelir o sujeito a acreditar que o conhecimento se resume a uma acumulação de informação fornecida por fontes exteriores. Conhecimento é quando alguém me dá a informação. Portanto, na nossa teoria, isto aqui é uma crença ingênua. Em contrapartida, temos as crenças mais sofisticadas,
portanto, pressupondo que quem aprende sabe que tem que ter uma integração, não é? Uma acomodação, não é? Os termos piagetianos da informação que recebe, por forma a que haja aquilo que David Osbella, de novo, chama de aprendizagem significativa. Segundo esta teoria, as crenças ingênuas implicam uma concessão e atitudes passivas perante a aprendizagem, traduzidas em memorização, reprodução dos conteúdos de ensino, enquanto que as crenças sofisticadas tendem a estar associadas a uma concessão e atitude ativas perante a aprendizagem, propiciando comportamentos de processamento, integração e atitude crítica relativamente aos conteúdos do ensino. Podíamos, numa outra perspectiva, dizer o seguinte, que este binômio, crenças ingênuas e aprendizagem superficial que está subjacente, tem a ver com aquilo que o professor Edgar Morin designa de cabeça bem cheia. Na sua obra Repensar a Reforma e Reformular o Pensamento, ele fala de cabeça bem cheia. É onde o saber é acumulado, empilhado e não dispõe de um princípio de seleção e organização que lhe dê sentido. Portanto, estou a citar o professor Edgar Morin. Em contrapartida, a crença sofisticada sobre o conhecimento e a aprendizagem pressupõe uma cabeça não bem feita, mas sim bem cheia. Não bem cheia, mas sim bem feita, desculpa. Aquela que não se limita a acumular o saber, mas que dispõe de uma aptidão geral para formular e resolver problemas, assim como princípios que permitem estabelecer relações entre diferentes saberes e atribuir-lhes um significado. Posto isto, vamos ver as dimensões de crença, talvez para fazer disto breve, que estamos quase a atingir o limite do tempo. No nosso estudo, nós apuramos estas dimensões de crença. Existem as dimensões teóricas, são aquelas que eu projetei há relativamente pouco tempo, que são estas. Noutros países, nomeadamente na Europa, nos Estados Unidos, onde eles realizam estudos deste género, a análise fatorial dá-lhes um perfil que é muito diferente daquele perfil, por exemplo, que eu encontrei, mas que também foi encontrado em estudos na Ásia. Já vamos ver o que é que está por detrás disso, eventualmente. É uma hipótese de trabalho. Então, as dimensões a que chegamos são estas: aprendizagem simples e conhecimento proveniente da autoridade. Portanto, não há uma estrutura linear das dimensões de crença. Conhecimento certo e aprendizagem simples. Aprendizagem rápida. Conhecimento certo e proveniente de autoridades. Então, nestas dimensões, portanto, que surgiram na análise fatorial sob a forma de escalas, estamos a ver aqui o surgimento da questão da crença ingênua, que o conhecimento provém das autoridades, que o conhecimento é simples, conhecimento é certo, conhecimento é rápido. Então, isto foi o indício de que há qualquer problema se os nossos pressupostos e os métodos de trabalho estão certos. Eventualmente estamos perante um problema de perfil epistemológico que tem as consequências que nós já tentamos arrolar. Portanto, quais são os aspectos relevantes? Portanto, a instabilidade da estrutura, o caráter misto das dimensões de crença, com destaque para as dimensões que associam a crença na certeza e simplicidade do conhecimento e na rapidez da aprendizagem. E a emergência e a relevância de dimensões associadas à crença de que o conhecimento depende de autoridades. Então, foi a partir daqui que surgiu a reflexão
associada à questão da transição para o ensino superior. Por quê? Nós temos os nossos estudantes, quando chegam ao ensino superior, já passaram por um percurso desde a escola primária. Não é a norma, mas também não são casos raros. Nós temos, eu projetei esta imagem em outras paragens do mundo e as pessoas tiveram dificuldade em me dizer o que é que eram. Mas eu vou projetar aqui a imagem e eu acredito que os colegas vão saber dizer o que é que é. O que é isto? Nós dizemos que é uma sala? O que é que nos leva a dizer que é sala de aula? É o professor, acima de tudo, e aquele pequeno quadro. Ora, começando assim, que tipo de crenças sobre o conhecimento esperamos que haja nas crianças? O conhecimento é o professor. Não há biblioteca, não há livro, não há revista, não há mais nada. É o professor diz, o professor é a fonte omnisciente, não é, do conhecimento. A pergunta é, não será porventura isto que se arrasta no perfil epistemológico dos estudantes até chegar ao ensino superior? De alguma forma? Porque mesmo no ensino superior, no ensino secundário digo, as escolas do ensino secundário, mesmo aquelas que estão baseadas nas grandes cidades, não têm laboratórios, não têm reagentes de química e de física. Aprende-se química e física tal como se aprende história. Portanto, é o manual e é aquilo que o professor diz. Portanto, é esta a provocação que eu pretendia aqui deixar e perguntar: não estará o nosso sistema de ensino em colaboração subtil com os resquícios da epistemologia tradicional? Eu não elaborei sobre isto, porque iria levar muito tempo, mas posso, respondendo a alguma questão que porventura surgir, a colocar o professor na categoria de autoridade omnisciente? E será que nós, os professores, temos consciência disso? É a pergunta que eu deixo. Vamos refletir juntos. Obrigado.